Bom, existe hoje um movimento dentro da Igreja Católica que é algo assim, que me preocupa muito e me entristece, que é esse movimento onde os leigos estão se colocando acima de sacerdotes e da própria igreja que dizem seguir, para falar em nome dela, sobre uma autoridade que não possuem, sobre uma autoridade que não foi dada por Cristo. Então, existem muitos influencers católicos aí que ficam atacando sacerdotes, atacando em público, assim, e de uma maneira assim que, cara, me dá vergonha alheia. É constrangedor você ver aquilo. Por mais que o sacerdote esteja errado, né? O sacerdote ele é humano, ele pode ter uma posição equivocada, o Papa pode tomar uma posição equivocada, ele pode falar algo que você não concorde ou que ele esteja realmente equivocado. Recentemente o Papa Francisco ele falou que, se eu não me engano, a condenação do Lula foi injusta. Eu discordo dele, mas você nunca vai me ver aqui desrespeitando ele. Né? A mesma coisa em relação a um padre. Você não vai me ver aqui atacando um padre em público. Porque esses tais influencers católicos, que se dizem muito tradicionais e etc., eles acabam ficando com raiva de um posicionamento de um sacerdote mais à esquerda. Então eles começam a atacar esse sacerdote. Cara, é um sacerdote. Você tem que ter cautela. Repito, por mais que ele esteja errado. Eu acho que a melhor maneira desse influencer poder combater as ideias erradas que determinado sacerdote possa estar cometendo é ele fazer aquilo que ele está cobrando do outro. Então ele ensine então a doutrina reta da igreja. Faça a sua parte. Denuncie, claro. Você pode denunciar a ação comunista, a infiltração comunista dentro da Igreja Católica, a fim de perverter a doutrina para aproximar as pessoas do socialismo, do mundanismo. Claro que isso existe. E isso deve ser denunciado, sem dúvida nenhuma. Agora, daí você atacar um sacerdote é outra coisa. É outra coisa. Eu estou vendo que muitos influencers estão caindo nessa. É um movimento perigoso, porque isso acaba atentando contra a unidade da Santa Igreja Católica. Nessa ânsia deles quererem defender a igreja, eles acabam se colocando numa posição que não foi dada por Cristo. Eles acabam alimentando o sentimento do orgulho. E a gente sabe o quão perigoso é esse tipo de sentimento. Então tem que ter cautela, tem que ter calma nesses momentos. E essas questões de sacerdotes que se posicionam à esquerda ou não, isso é algo que você tem que deixar nas mãos do bispo, do magistério, do papa. Ah, mas o magistério foi infiltrado, eu já ouvi muito disso daí. Ora, então você não confia na palavra de Deus, onde Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então você não confia na palavra do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então deixe as coisas nas mãos de Deus, deixe as coisas nas mãos do magistério. A Igreja Católica já passou por poucas e boas na sua história. Você acha que ela está mais de 2000 anos de pé à toa? Você acha que ela não passou por problemas? Existiram problemas gigantescos dentro da igreja. Problemas enormes, né? Que afastaram muita gente da Igreja Católica. E ela está de pé, e ela se renovou, ela aumentou o número de fiéis. O número de católicos aumentou no mundo e vem aumentando cada vez mais. Então, assim, sei que tem muita gente de boa intenção, duvido de outras, tá? Tem outras que eu. Tem outros influencers aí que eu não confio muito, eu vejo eles falando e assim, passa a impressão de que estão usando do movimento católico que está forte no Brasil, nas mídias sociais, aí, principalmente no meio conservador. Eu estou vendo que muitos parece que estão querendo fazer uma média, sabe? Para conseguir inscritos, para vender cursos. Então, se utilizando aí algumas coisas, de algumas palavras, alguns chavões, alguma coisa assim meio clichê, sabe? Para atrair essas pessoas. Porque eles estão com objetivos mais financeiros do que espirituais. Eu desconfio muito de muitos.
E claro, e tem outros que fazem por sinceridade, mas nessa ânsia, né, nessa falta de entendimento, acabam pecando e agredindo uma igreja que eles querem defender. O diabo, ele é muito esperto, ele é muito astuto. Então ele não vai vir só pela esquerda, ele vai vir pela direita, ele vai vir pelo meio tradicional, conservador, onde ele vai trabalhar o sentimento do orgulho ali, o sentimento da raiva. Então você começa a se colocar acima da igreja, você começa a se colocar sob uma autoridade que você não tem, e isso vai agredindo a unidade da igreja católica, vai dividindo. E na divisão é onde o diabo acaba florescendo, né? Ele acaba obtendo êxito. E outra coisa que vale a pena observar, que eu venho vendo, é que eu vejo que isso é um problema, parece que mais pro lado do Ocidente. O ocidental, ele está muito acostumado a dar opinião sobre tudo, a se posicionar contra tudo, de maneira assintosa. Então ele não tem muita noção do respeito pela hierarquia. Eu vejo que o oriental é um pouco diferente nesse sentido. Porque esses movimentos ditos tradicionalistas, eles são aqui do Ocidente. É daqui do Ocidente. Eu não vejo muito esses movimentos no campo oriental. Eu vejo mais no campo ocidental. Pode ser que esteja equivocado no que eu estou falando, mas a minha percepção vai em torno disso, né? Dessa coisa ocidental, de muita liberdade para falar o que quiser e tudo, acabou envenenando muitas mentes e refletindo no meio católico. Então o cara acha que não, ele pode dar opinião e falar como é a igreja, como tem que ser a igreja católica, e ele vai passar por cima dos padres, dos bispos e até do Papa, se for preciso, se ele não concordar com a postura do Papa. E movimentos de raditrades e sede-vacantistas estão aí para não deixar eu mentir. Né? Então é isso, pessoal. Eu vejo com preocupação e tristeza, mas ao mesmo tempo eu sei que essas coisas não vão prevalecer. Porque, como disse Cristo, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja.